cada 23 anos, durante 23 dias, um bicho esquisito, aparentemente imortal, aparece pra comer adivinha o quê? Gente. E então é por isso que hoje nesse canal, na Semana do Terror, em que nos 5 dias da semana teremos 5 vídeos sobre 5 filmes ou sagas do terror, a quadrilogia de Olhos Famintos, ou Jeepers Creepers, que curiosidade foda, é o nome de uma música que inspirou o nome original do filme. Não sei porque os brasileiros traduziram Jeepers Creepers pra Olhos Famintos, deve ser porque o bicho gosta de comer olhos, mas enfim, sigo. Aqui conhecemos Dewey e Trish, dois jovens irmãos que estão por aí indo pra algum lugar numa estrada longa quando de repente são aterrorizados por esse caminhão monstro que buzina pra lá, buzina pra cá e aparentemente as coisas terminam bem porque o caminhão vai embora, porém não, porque mais pra frente vem o cara do caminhão desovando corpos nesse buraco e como duas pessoas racionais eles decidem ir embora, até que sim, porém não, porque o cara do caminhão vai atrás, bate no carro deles e aqui não tem nada a ver, é uma quebra de clima total, mas te convido para ver a saga Velozes e Furiosos que existe nesse canal, é um dos melhores vídeos que eu já fiz e eu tô vendo um carro batendo no outro e isso me lembrou o Toretto, que culpa eu tenho? Link aí em cima, sigo. Bom, por causa da batida, os dois acabam indo parar fora da estrada, mas o caminhão monstro se vai, e apesar do carro deles ainda funcionar, e a ideia mais racional nesse momento seja a de ir embora daí o mais rápido possível, o nosso querido Dewey diz, Trisha, aquele cara tava jogando corpos naquele buraco, então o que a gente deve fazer é ir lá pra ver se alguém ainda tá vivo. Sim, é exatamente isso que faremos. Chegando lá, o Dewey diz que vai só olhar e observem, o buraco tá todo escuro. Porém, entretanto, todavia ele escuta alguém lá embaixo gritando por socorro. A Trisha quebra a quarta parede falando isso pra gente. Sabe nos filmes de terror aquela hora que alguém sempre faz uma bobagem e deixa todo mundo com ódio? É essa hora. E mesmo assim ele ignora e decide deixar a gente realmente com ódio, porque o idiota cai lá dentro, o buraco que tava todo escuro num pé e pum se ilumina, e lá dentro o que ele encontra é nada mais, nada menos, nada mais que um cemitério de corpos. Em choque, o Dewey sai correndo de lá e diz, bom, na verdade não diz nada, porque ele fica traumatizado, mas logo os dois param num condado próximo pra pedir ajuda, pedem pra ligar pra polícia, as pessoas dali agem de um jeito bastante esquisito, como se nada tivesse acontecido. Os policiais parecem não acreditar em nada quando num pei pum, o Creeper começa a fazer vítimas. Psycho killer, kiss kiss say, far better. Run away. Enfim, correm pra lá, correm pra cá e em determinado momento a Trisha atropela o bicho 4 vezes e foge. Boa notícia, pensam que ele morreu. Má notícia, ele não morreu coisa nenhuma e começa mais uma sessão de morte. Ah não, pera, porque antes os nossos heróis vão até essa delegacia e lá se encontra com essa mulher que nos revela várias coisas sobre o Creeper, como 1. Ele geralmente é atraído pelo medo. 2. Ele come olhos pra tomar os olhos da pessoa. Ele come pulmões pra tomar o pulmão das pessoas. Ele se fantasia de homem, mas não é um homem. O que ele é? Bom, não sei. E por fim, ele come gente durante 23 dias a cada 23 anos para sempre se manter imortal. Como essa velha sabe disso tudo? Bom, essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, entendido? O que sim sabemos é que começamos outra sessão de mortes. Psycho killer, kiss kiss say, far better. Por fim, o monstro dá uma cheirada nessa véia e pensa, não quero essa véia, tá fedendo a mijo. Depois agarra os dois irmãos pelo pescoço, dá uma cheirada nos dois, lambe a Trish e joga ela longe, ou seja, a Trish tava vencida. E no final, apesar da Trish pedir pra ir no lugar do irmão, quem vai embora com o monstro é o Dewey, porque o que o monstro queria eram os olhos dele. Adeus, Dewey, eu ia dizer que sempre o lembraremos pela sua bravura por ter entrado no tubo com um monte de mortos, mas sempre o lembraremos por sua burrice por ter entrado num tubo cheio de mortes. E agora a coisa segue em Olhos Famintos 2. Ah, pera, antes tenho que te falar dados como bilheteria, crítica e nota de quem tá fazendo o vídeo, eu. Na crítica, Olhos Famintos teve notas mistas, porque de fato não é um filme tão bom, mas também não é um filme tão ruim. É um feijão com arroz que para mim funciona muito bem, dá medo quando tem que dar, não é lotado de jumpscare.
como a maioria dos filmes desse século, e pra ser feito ele custou cerca de 10 milhões de dólares. Dinheiro esse que a produtora não quis dar todo porque achou que isso aqui seria um fracasso, então precisaram de mais dinheiro de um monte de outras produtoras conjuntas que entraram como sócias, juntaram os 10 milhões, fizeram o filme e arrecadaram cerca de 60 milhões mundialmente. Fora, claro, os lucros com DVDs que naquela época eram bem altos. Comigo, Olhos Famintos tem um 6,5 e por isso tudo a coisa segue em Olhos Famintos 2. Aqui estamos no 22º dia, ou seja, o Creeper ainda tem mais um dia de caçada. Aqui conhecemos um pai e seus 2 filhos que estão aí de boa cuidando desse milharal quando de repente, ué, esse espantalho mexeu ou foi impressão minha? Não foi impressão minha, ele realmente mexeu, porque o espantalho é nada mais que o mesmíssimo Creeper que acaba levando o menino embora voando. Bom, nossa história agora segue em um ônibus escolar onde conheceremos diversos personagens que não valem a pena apresentar porque a maioria morre, mas dentre eles estão Scott, como que tem essa cara de idiota? Sim, olha a cara desse maluco e me disse ele não tem cara de idiota, e ele realmente é idiota, e etc. Na verdade não importa esses personagens. O que se importa é que de repente o ônibus é atacado e tem a roda rasgada por essa espécie de shuriken ninja aí. Que carambas é isso, se pergunta esses 3? Haha, daqui a pouco eu te conto, respondo eu. No começo não ligam muito pro fato do ônibus ter quebrado, até tomar um sol. E quando as mortes começarem a rolar, vai ser maravilhoso porque todos os adolescentes aqui são insuportáveis e esquisitos. Olha os caras mijando e manjando a rola um do outro. Quando o ônibus volta a pegar, já é de noite e de repente num pei-pum, sem explicação alguma, essa menina começa a ter pesadelos com o Derek que morreu no filme anterior. Por quê? Não sei e nem ela sabe, só o roteirista sabe. O que sim sei é que o Creeper rasga de novo o pneu do caminhão. Pausa pra dizer que eu bati o carro e também rasguei o pneu do meu carro. Por que eu tô dizendo isso? Por nada, mas se quer acompanhar aventuras como essa, aventuras minhas de quase mortes, sigam-me no Insta, é grátis. Quando o Creeper começa a sessão assassinato, o primeiro que vai é esse treinador, um dos únicos negros do elenco, e o filme decide matar o cara primeiro. A segunda é a motorista do ônibus, o grito que ela dá quando é levada é ótimo. Quero gozar. O terceiro é esse outro cara que é a cara do Harry Potter. Aliás, querem um resumo da saga Harry Potter? Comente sim, craque. Traz aí a saga Harry Potter pra gente. E agora nesse ônibus só restaram adolescentes. Todos os adultos se foram. Adolescentes padrões hollywoodianos interpretados por atores de 20 e 30 anos? Sim, mas ainda assim adolescentes. E a trama que eles têm lá dentro é ótima. E aí, se você é ou não? Aí, vocês dois. É, um monstro com asas matando gente de um por um e os adolescentes discutindo sobre o fato desse cara gostar de dar ou não a bundinha dele. Ademais, ainda discutem sobre isso. Quer brincar de galo de briga? Mano. Parece que você quer me chamar de outra coisa. É, pautas gays e racistas aqui. É por isso que eu torço pro monstro matar todos eles. Bom que o nosso querido Creeper não tem preferência de cor ou gênero. O nosso monstro é tão do bem que ele até pisca pros jovens. Ele pisca, ele ri, ele é muito querido. E quando encontra o cara que quer matar, ele revira os olhos e dá uma lambidinha no vidro. É muito safadinho também esse Creeper, né? Bom, quando começa a atacar, alguém finalmente faz algo de útil no filme e crava uma estaca na cabeça do monstro. Boa, moça. Mas com a estaca cravada na cabeça ele se vai? Não, ele desmaia por um tempo e consegue uma cabeça nova, a desse cara. Adeus, nem o seu nome eu sei, perdão. Aliás, maravilhosa a cena dele arrancando a própria cabeça e colocando a do cara no lugar. Que é isso, Creeper? Enfiando a cabecinha de um cara em você? Bom, com o membro de outro homem introduzido em seu corpo, haha, viado. O Creeper joga o shuriken e mata mais um. Adeus, também não sei o seu nome. Depois ele vem voando e acaba levando o Scott, o protagonista mais chato da história. Adeus, Scott. E quando tudo parecia estar bem pro lado do Creeper, chega aquele pai que perdeu o filho no começo do filme em busca de vingança. No
fim, cravando um arpão bem no meio da testa do Creeper, o pai vingativo vence. Depois ele tenta furar o monstro diversas e diversas vezes, mas antes que consiga matá-lo, se é que esse bicho morre, o Creeper se fecha porque os seus 23 dias acabaram. Então 20 e alguns anos se passam, o bicho fica aí exposto, servindo de atração turística até o dia que bater 23 anos e o velho vai estar lá, esperando por ele pra crepar o Creeper. Olhos Famintos 2, pra ser feito, custou 17 milhões de dólares, ou seja, 7 a mais que o primeiro filme, porque confiaram. Dessa vez confiaram e fez bem confiar? Sim, porque o filme arrecadou globalmente mais de 60 milhões, de novo, que nem o primeiro. Na crítica ele recebeu avaliações bem baixas, porque basicamente os personagens eram chatos, o protagonista é um claro exemplo disso, sem carisma, clichês e, bom, essas coisas aí. Eu concordo com tudo, porém não sei se pelo fator nostalgia, talvez sim, eu o acho bem divertidinho. Eu gosto desse filme, fazer o quê? Então não tô nem aí. Comigo ele tem um 5,5 e por isso tudo a coisa segue em Olhos Famintos 3, mais faminto do que nunca. Cronologicamente falando, esse filme se passa depois do primeiro e antes do segundo, ou seja, aqueles eventos do ônibus ainda não aconteceram. O filme já começa com o Creeper adicionando mais uma morte na sua contagem de mortes. Aqui conhecemos o Sargento David, que conseguiu abrir o caminhão do monstro, e vemos que lá dentro, além de um abatedouro, tem várias e várias armadilhas, como essa, que quase arranca o braço desse cara. Aqui também conhecemos o Xerife Danny, um cara que parece saber um pouco sobre o Creeper, mas nada adianta de nada porque o bicho pega o caminhão e vai embora surfando em cima dele como se nada. Ah, e ele também leva esse cara pra lanchar mais tarde. Por outro lado, também conhecemos essa véia doida que há 23 anos atrás perdeu seu filho pro Creeper. Filho esse que de um jeito que eu não sei ainda se comunica com ela e fala que o monstro tá indo até aí pra pegar uma parte dele que ele deixou pra trás há 23 anos atrás. Essa véia doida tem uma neta bonitona chamada Alice, e essa neta fica numa trama romântica o filme inteiro com esse cara que tem o rosto cheio de sardas e eu esqueci o nome. A história de amor deles é linda, ela é bonita e pobre e não tem dinheiro pra dar comida ao cavalo, e ele trabalha no lugar onde vende comida pra cavalo e arruma comida pra ela. Simplesmente nasceram um pro outro. E se vocês estão se perguntando, sim, é exatamente esse tipo de trama que eu gostaria de ver num filme do Jeepers Creepers. Obrigado, filme. A coisa vai pra frente mesmo quando o grupo de motoqueiros encheridos acha o caminhão do monstro por aí e, claro, vão lá mexer. Então são atacados pelo caminhão que lança esse arpão sozinho a uma caralhada de metros de distância, tipo, muita distância mesmo. O arpão fura a perna desse cara, o Creeper acaba chegando, abre parênteses, esse filme foi lançado em 2018 e o visual dele tá pior que o do filme que foi lançado em 2001, fecha parênteses. E creio que muito disso vem por esse filme ser gravado assim no claro à luz do dia, mas o que importa é que o monstro mira com esse arpão a 1 bilhão de metros de distância e sim, acaba matando esses dois, empalando eles nessa árvore aí. Já o cara que foi arpado pelo caminhão, bom, ele não aparece morrendo, na verdade ele não morreu, e se eu fosse aumentar a contagem, eu colocaria a morte dele mais na conta do caminhão do que na do próprio monstro. Em determinado momento, a véia descobre que o Creeper vai passar por aí porque ele deixou a mão dele aí há 23 anos atrás. E ele tem que voltar pra buscar, senão vão descobrir os segredos dele e blá blá blá. Coisa que não faz o menor sentido porque nos filmes anteriores, como no segundo, ele arranca a própria cabeça e joga ela fora como se nada. Quando acha o casalzinho, o monstro se interessa pela Alice. Tá sentindo esse cheiro? Haha, cheiro de virgem. Então ele pega a menina e sai voando por aí. Dentro do caminhão do monstro, Alice se encontra com seu irmão, que é o cara que teve o pé arpado pelo caminhão. Então juntos eles decidem sair dali, mas o cara morre por uma armadilha dentro do caminhão. Então essa morte realmente não colocarei na conta do Creeper, e sim na do caminhão. Já as nossas queridas autoridades, junto com a véia doida, estão aí com a mão do Creeper porque acreditam que com isso vão conseguir saber a origem dele e consequentemente uma forma de matá-lo. Então eles agarram a mão, reviram os olhos e descobrem alguma coisa? Não, só que o monstro é muito antigo, como se o público já não soubesse disso. A coisa é que por fim começa uma perseguição muito da sinistra, os caras começam a atirar no caminhão, mas esse é o único caminhão do mundo que você atira nele e a bala volta pra você. Ademais, ele também solta essa bola de metal que tem o poder de perseguir você. Acho que já estamos indo longe demais, mas se você como eu acha isso, espere para ver o último filme, aquilo é uma delícia. Aliás, aproveitando que parei pra
pra falar besteira, que tal você também aproveitar pra deixar um gostei, me seguir no Insta, deixar uma inscrição, um comentário dizendo bom vídeo, craque, essa semana do terror promete. Enfim, é tudo de graça, pô, ajuda aí, sigo. Em determinado momento, esse cara que teve o pai morto pelo Creeper no passado, chega metendo bala no caminhão do monstro, mas bum, o caminhão ricocheteia tudo e quem acaba morrendo é ele e o motorista da parada, ou seja, mais 2 mortes na conta do caminhão. E o que importa é que por fim o Creeper fica frente a frente com o sargento e o xerife, dá o seu pulo da morte pra acabar com os dois, porém justo nesse momento, o xerife tava com essa super mega arma engatada pra meter bala no bicho. A má notícia, o Creeper tá vivo, e a outra má notícia, o xerife morreu. Quando volta pro caminhão atrás da Alice, o Creeper dá umas belas de umas cheiradas nela e por azar no meio da briga, ele acaba caindo em uma das suas próprias armadilhas. Assim leva uma cravada na cara, ela tem tempo pra fugir de lá, e quando vai crepar a menina, ele é atropelado pelo mesmíssimo Optimus Prime. O motorista, esse cara que eu não sei o nome, morre, porém pelo menos a menina fugiu. No fim, o monstro vai atrás da sua mãozinha que ficou pra trás, porém no caminho ele vê uma placa escrita: nós sabemos o que você é. O que ele é, o público não sabe, mas pra ele isso é uma ofensa tão grande que ele fica completamente enojado, grita que nem um maluco e simplesmente deixa essa turma pra lá. O que será? O Creeper se pergunta você? Essa é uma pergunta que jamais encontraremos a resposta, respondo eu, entendido? No fim, o casalzinho então se beija, todos acreditam que o monstro já foi embora por 23 anos, porém não, porque o grande plot twist vem quando o cara das armas vai fazer uma viagem e o ônibus que ele embarca é o mesmíssimo ônibus que foi atacado no segundo filme. Toma! Ou seja, ele embarca no ônibus, porém no segundo filme não o vemos lá. Por quê? Porque aqui tentaram fazer um final meio Premonição 5, sendo que com bem menos brilho. Ah, e aqui também uma espécie de cena pós-créditos prometendo vingança. Quem aparece é a Trish, a moça do primeiro filme que teve o irmão morto. Conseguirá ela sua vingança? Te adianto que não, porque o quarto filme é um nada com nada completo. Não que esse já não seja, mas esperem pra ver. Olhos Famintos 3 foi lançado muito tempo depois do primeiro/segundo filme, e creio eu que já temendo um possível fracasso, o orçamento dele foi abaixo dos outros dois. Gastaram cerca de 7 e arrecadaram mundialmente apenas 4. Ou seja, foi um prejuízo dos grandes. Primeiro porque o filme é ruim, segundo porque o filme não teve divulgação nenhuma dessa porcaria, e terceiro porque o filme é ruim, é muito ruim. Na crítica, obviamente, ele foi massacrado, porque aqui não temos tramas interessantes, muito pelo contrário, temos a trama de um casal que ninguém tava querendo ver, não temos personagens cativantes, não temos nada. Comigo, Olhos Famintos 3 tem um 2, por pena. E se você acha que não tem como piorar, espera pra ver o último filme dessa franquia até então. Seguimos para Olhos Famintos 4, mais faminto do que nunca. Primeiro eu gostaria de adiantar que esse quarto filme é um dos piores que eu já vi em minha vida, e não tô nem brincando, eu tava até meio alegre até assistir essa coisa que me deixou completamente depressivo. Nossa história começa com um casal de idosos andando num carro numa rua deserta, quando de repente, bum, são assustados por um caminhão monstro, igual ao primeiro filme. O senhor do carro deixa o caminhão passar, igual ao primeiro filme, e mais pra frente acabam vindo esse mesmo cara desovando corpos num buraco, igual ao primeiro filme. Logo os idosos vão olhar, igual ao primeiro filme, porém, entretanto, todavia, o grande plot twist, a grande reviravolta que fez todos ficarem de pé no cinema pra ir embora, vem quando descobrimos que isso aqui não é uma situação real, e sim um documentário, porque nesse universo, o Creeper, apesar de algumas pessoas não acreditarem, realmente existe, e todos os filmes passados são só filmes representando coisas reais ou algo assim. Ou seja, ao menos eles têm uma desculpa pra ter feito um Creeper mal feito. O Creeper dos filmes, entre aspas, é bem mais bem feito que o Creeper real, entre aspas. Bom, aqui então conhecemos esses dois. Não lembro o nome agora e me recuso a procurar. Um é obcecado pelo Creeper e tem a orelha cortada pelo fundo verde atrás dele, e a outra tá grávida e... personalidade grávida. Então ela sai do carro pra vomitar e bum, nos deparamos com um shuriken numa árvore e um corvo em cima dela, o que só pode significar uma coisa, meu amigo. Em seguida conhecemos o Creeper, que aqui tá usando uma calça de mendigo e tá magrinho, coitado. 23 anos sem comer nada é foda. Alguém ajuda esse cidadão necessitado, ele é do bem. No
caminho, não te contei, mas eles estão indo pra um festival nerd de alguma coisa. Eles param num lugar esquisito, onde encontram uma mulher esquisita que só de tocar nas mãos da moça já descobre que ela tá prenha. É incrível como em todos os filmes dessa saga tem que existir algum doido paranormal. Eles então seguem viagem, param no hotel, rola uma inexplicável cena da grávida usando cosplays de filmes e enfim, o Creeper tá matando gente. Alguém sabe me dizer o que esse gancho tava fazendo aí? Alguém sabe me dizer por que esse Creeper mata e vai embora, diferente dos outros filmes que ele matava pra comer e às vezes nem matava porque não curtia o cheiro? Tá bom, não vou me estressar. A coisa é que os nossos protagonistas vão pra esse evento de terror e lá conhecemos um monte de personagens que, claro, eu não vou apresentar nenhum, eu não joguei pedra na cruz. O que importa é que assim começa um show de horrores de efeitos especiais. Tudo é falso. O cemitério, o céu e nem as cores com o cenário, como podemos ver nesse exemplo, eles conseguem encaixar. A coisa é que em determinado momento, esse cara vai pedir a namorada em casamento, porém antes de qualquer resposta, ela é sequestrada pelo Creeper. E a atuação desse cara pra falar que a namorada dele foi levada, meu Deus, eu juro que eu faria melhor. Assustados, todas essas pessoas vão parar nessa casa. E aqui vem o grande plot twist do filme, porque descobrimos que eles foram parar aí de propósito, sendo manipulados por essa espécie de seita que, sei lá, adora e faz oferenda ao Creeper. Mas craque, por que o Creeper só pegou a grávida? Se pergunta você. Porque ele quer o feto da mulher, pois com isso ele vai conseguir viver pra sempre, respondo eu. O que viver pra sempre tem a ver com o feto? Tá aí, pergunta que nunca encontraremos a resposta. Logo o vilão começa a caçar as pessoas na casa. E agora, meus amigos, ele tem o poder de assobiar e fazer com que as pessoas sintam dor. Estão vendo aqui? Agora ele tem o poder de assobiar. Isso se chama evolução de personagem. Ademais, creio que agora ele também sente tesão em cabelos. Como tá mais burro que o normal, mais evolução de personagem, sendo que agora pra pior. Ele acabou deixando uma faca aí de bobeira pra grávida escapar. Então ela o distrai, os caras sobem no telhado e com uma antena que desafia todas as leis da física, o Creeper morre. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Mas claro, ele ressuscita depois porque alguém ainda planejava fazer uma sequência disso. Espera estar morto quando for lançada. E com um total de 22 mortes em tela, lembrando que só contamos mortes em tela, terminamos a saga de Olhos Famintos. Num posto de vilões com mais mortes, até agora ele fica abaixo do Ghostface de Pânico e acima da Esther, da Órfã. Caso não vista os vídeos sobre esses outros nossos queridos outros assassinos, te deixo o link aí em cima. Pra ser feito, esse filme custou 5 milhões de dólares. Pera aí, craque, que? Sim, não tenho provas, mas tampouco dúvidas que rolou lavagem de dinheiro aqui e nem é piada. Na crítica, óbvio, esse filme tem um 0 e nas bilheterias eu não consegui achar os dados. Na verdade, acho que essa merda não foi lançada nem pro cinema, mas espero que tenham tido prejuízo. Deus que me perdoe por desejar o mal pro próximo, mas se o próximo foi quem produziu esse filme, eu desejo. No Rotten ele tem um simpático 0 e comigo, como sou muito Maria vai com as outras, ele também tem um 0. E essa foi toda a saga / quadrilogia de Olhos Famintos. Nos vemos amanhã com mais algum clássico ou não tão clássico assim filme de terror. Fui. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?